Solar de São Sebastião do Paraíso, porque enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem fizeram uma manifestação hoje em São Sebastião do Paraíso, protestando contra a decisão do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento do piso salarial da categoria. A nossa equipe acompanhou a manifestação e traz as informações agora. O piso nacional da enfermagem foi sancionado em agosto deste ano pelo atual presidente Jair Bolsonaro. A Lei 14.434 de 2022 prevê o pagamento no valor mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos em enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. Já a correção anual do piso foi vetada pelo presidente. Nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, teria início o pagamento do piso para os profissionais do setor privado. Contudo, no último domingo, dia 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu uma liminar e suspendeu o pagamento por 60 dias. Na tarde desta terça-feira, profissionais da área da saúde em Paraíso foram às ruas em um ato de manifestação contra a decisão do ministro. Isso mesmo. Depois da lei já ter sido sancionada, sido constitucionalizada, o Barroso foi lá e suspendeu por 60 dias, onde assim, é inadmissível para a enfermagem, até porque mesmo antes da pandemia, faz 36 anos que a enfermagem luta pelo piso salarial. E depois de ter sido conseguido, ele vai e suspende um direito nosso, onde que na pandemia muitas de nossas vidas foram ceifadas, onde todo mundo se dedica, tem plantões super pesados e a gente não tem valorização nenhuma. Enquanto isso, o salário deles realmente sempre estão tendo reajustes, como está tendo agora, E falando que o nosso piso vai quebrar o Brasil, sendo que eles têm o reajuste deles e nós não podemos ter o nosso, que é nosso direito, A liminar foi concedida após um pedido feito pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde. A justificativa é de que a norma pode gerar uma onda de demissões e cortes de leitos, com uma ampliação prevista de 17 bilhões no orçamento das instituições de saúde. Na decisão, o ministro afirma que a medida não indica uma forma de custeio e estabelece um prazo de no mínimo 2 meses para que estados, governo federal e Confederação Nacional dos Municípios informem os efeitos da norma para as finanças de estados e municípios, para a manutenção dos empregos e para a qualidade dos serviços de saúde prestados. É uma vergonha no nosso país. Chega num ponto que a gente vai até desanimando. Fala brincadeira, o STF barrar o piso dessa classe, uma classe sofredora, que sofreu devido ao Covid, elas que enfrentaram a guerra de frente a frente, aquele vírus que deu todo mundo, agora barra o piso salarial delas, mas o deles aumentaram. E nenhum deputado manifesta, sabe por quê? Que é tudo um rabo preso com o outro. É uma vergonha, todo mundo tem um rabo preso e quem sofre é essas aí, que está lá no dia a dia, faz anos que vem enfrentando isso. Deus lá da Câmara, já faz uns 4 anos atrás, elas estiveram lá, já fizeram esse manifesto e nada. Então está na hora de tomar providência. Elas têm que ir para a rua e fazer isso mesmo, manifestar. STF, vergonha para o país. O Sindicato dos Servidores Municipais marcou presença na manifestação. O reajuste no pagamento do piso para o setor público está previsto para início em janeiro. Então, nós estamos aqui sendo solidários a eles nesse momento, porque a decisão do ministro Barroso, nesse momento, afeta somente o setor privado, que já teria que ter começado a pagar o novo piso ontem, O setor público deve começar a partir de janeiro, por conta da previsão orçamentária, mas nós estamos aqui prestando a nossa solidariedade, porque se nós não nos mobilizarmos agora, vai chegar também no setor público. E justamente nesse momento que ficou comprovado o quanto esses profissionais fizeram a diferença durante a pandemia, o quanto eles expuseram a sua vida, na hora que eles conseguem um pouquinho de valorização, porque não é tudo que eles merecem, vem um ministro de forma monocrática e toma uma decisão dessa de suspender por 60 dias. Mas a luta, ela não para, ela continua e nós vamos ficar mobilizados até que o plenário se reúna, o plenário do STF, para derrubar essa decisão do Barroso. Eles que enfrentaram essa guerra, o vírus, o Covid, morte, o psicológico que eles passaram, a classe da enfermagem, a hora que consegue,
O senhor Barroso, deixa eu falar, uma vergonha, senhor Barroso. Cria vergonha. O do senhor está no bolso, o aumento de vocês tiveram. E delas que enfrentam o dia a dia não tiveram. Não dá para negar o valor dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, principalmente como foi destacado aí na reportagem durante a pandemia da Covid-19. Esses profissionais foram a linha de frente de atendimento da população, expondo-se ao risco de contaminação, né, principalmente no auge da pandemia. Eles nunca se furtaram a atender, a trabalhar e cuidar dos pacientes que chegavam nos serviços médicos, tanto público quanto particular e de planos de saúde, para receber o atendimento e o socorro necessário. Então, mais uma vez foi provado o valor desses profissionais que se destacam pela dedicação, cuidado e amor à profissão. Isso é inegável, né? É inegável. Outro ponto. Quando a gente fala aqui, há algum tempo, nós temos falado aqui na Líder TV da importância de escolhermos bem os nossos representantes, de votarmos com consciência. Os ministros do Supremo tiveram um aumento. O salário deles subiu para R$ 46 mil por mês, fora as mordomias. E o aumento de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi autorizado pelo Senado. É o Senado que autoriza esse tipo de reajuste salarial, de aumento salarial, chamem como queiram. Então, se você que está nos assistindo agora tem essa consciência política, escolha muito bem os seus candidatos a deputado federal, deputado estadual e senador. Eles também são importantes, importantes demais para você trocar o seu voto em troca de um favorzinho, porque ele fez uma festinha que você participou e coisas do tipo. Analise o histórico de trabalho, a ficha limpa daquela pessoa que está colocando o seu nome para disputar um cargo político. Se você tivesse uma empresa, você contrataria essa pessoa que você está votando para administrar a sua empresa? Faça esse questionamento. Se você votou sem saber em quem estava votando, a pessoa que estava administrando a sua empresa autorizou um aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 46 mil. O mesmo Supremo Tribunal Federal que agora barra a implementação do piso da enfermagem no Brasil. Está vendo como as coisas não são aleatórias e como a gente precisa ter consciência política sim? A gente tem que parar de confundir política partidária com política pública. Política partidária é o que a gente está vendo agora. No período da eleição, os candidatos se filiam a um partido político, que é a única forma no Brasil, pela lei eleitoral, de você disputar um cargo eletivo. É estar afiliado a um partido político. Se não for assim, você não pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ser um candidato independente, sem estar filiado nem a republicanos nem democratas, que são os dois partidos nos Estados Unidos. Para começar, no Brasil é uma salada partidária, né? É uma salada partidária que essa eleição está mostrando para a gente que, na verdade, existem três lados. O lado da direita, o lado da esquerda e o pessoal do centro. Com pessoas com maior número, né, mais numerosas, as alas direita e esquerda. É o que a gente está vendo aí. Então, por que não fazer uma reforma política para a gente também regulamentar e regularizar isso? Mas, hoje, precisa ser político, estar filiado a um partido político para disputar uma eleição. Então, é por isso que há a política partidária. Mas a política pública é isso que o enfermeiro está sentindo agora na pele. Isso é uma política pública que tramitou no Congresso, foi aprovada na Câmara, no Senado, sancionada pelo presidente da República, entraria em vigor nessa semana, mas vem lá uma canetada no ministro do Supremo, que não é escolhido pelo povo, que é indicação política e está lá na Suprema Corte do Brasil decidindo dessa forma monocrática, suspende direitos, manda prender de forma autoritária, é o que a gente está vendo. Então a gente tem que ser um cidadão politizado, não partidário. Eu sou do partido A, do partido B, do partido C. Mas você tem que ser politizado. Faz a diferença.
faz a diferença, porque num momento como esse, você poderia cobrar com mais propriedade e com instrumentos legais daquele seu candidato que você votou para deputado federal e, no caso desse caso aí, para senador. Você se lembra em quem você votou para senador na última eleição? Você se lembra em quem você votou para deputado federal na última eleição? Nós estamos a menos de um mês do pleito em que nós escolheremos novos representantes. Fique com este alerta, com essa conscientização. Nós precisamos ser ativos e participativos na política do nosso país, porque você que fica torcendo o nariz falando que não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. E outra coisa, você fica aí com essa história assim, político é tudo ladrão, político é todo corrupto. Isso é um discurso daqueles aproveitadores para que pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas sensatas, probas, elas declinem de disputar eleições para não ser taxada como uma pessoa desonesta, um ladrão, como a gente faz apontando dedos para os políticos. Em todas as classes nós temos os bons e os maus profissionais. Na política não é diferente. Então nós temos que parar de demonizar os políticos. Existem políticos corruptos, ladrões, condenados de todo tipo. Mas existem homens sérios, existem homens corretos que levam a pecha por conta de querer fazer a diferença, manterem os seus valores e são ridicularizados por nós mesmos. Olha lá, é tudo ladrão, a gente generaliza. Então, isso é discurso para afastar pessoas boas das disputas das eleições. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não é questão de defender candidato A, candidato B, nada disso. E nem ficar, gente, nessa polarização que nós estamos vendo para a presidência da República, porque eleições importantes também são para deputado estadual, deputado federal e senador, como nós estamos vendo agora. Então, nós precisamos nos politizar, sim, não política partidária, mas estarmos atentos aos movimentos políticos do nosso país, para que isso não volte a ocorrer na nossa democracia, tá bom? Nesse movimento todo, a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso divulgou uma nota na tarde de hoje também a respeito dessa manifestação dos enfermeiros aqui da nossa cidade. A nota diz o seguinte: a Santa Casa de Misericórdia de Paraíso vem comunicar a todos os funcionários e colaboradores que, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no último domingo, 4 de setembro de 2022, houve a suspensão da aplicabilidade da lei que trata do piso base da enfermagem em categorias correlatas. Assim, a Santa Casa aguarda a decisão final para a implementação da referida lei, bem como fontes de recursos do governo federal, e afirmamos que somos solidários à luta da classe e entendemos a frustração, bem como todo o protesto pacífico. Gostaríamos muito que, junto dessa lei, tivesse sido discutida também a correção da tabela SUS, que há décadas defasada, que corroboraria para o cumprimento não só do piso da enfermagem, como corrigiria grande parte dos problemas financeiros e defasagens pelos quais as instituições de saúde, em especial as filantrópicas, passam. Nossa gestão, desde o início, encara com seriedade e transparência o ato de gerir esse hospital, amado por todos e imprescindível para a nossa região. Os desafios são diários e estamos em constante busca de melhorias estruturais, condições de trabalho, modernização, inovação, capacitação da equipe e melhorias gerais. Reforçamos nosso compromisso de sempre buscar o melhor para a instituição, seus colaboradores e toda a comunidade por nós atendida. Sempre à disposição de todos, provedoria da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, 6 de setembro de 2022. Outro importante ponto destacado pela Santa Casa neste comunicado, nessa nota publicada hoje à tarde, a correção da tabela SUS. A correção da tabela SUS não acontece desde 1994. Ou seja, desde 1994, o SUS paga por uma consulta, por um exame laboratorial, por um exame de imagem, o mesmo valor que pagava em 1994. Em 1994,
o salário mínimo na implantação do Plano Real, no dia 1º de maio daquele ano, de 94, o salário mínimo era de R$ 64. Hoje o salário mínimo, né, para o ano que vem será de R$ 1.314. Olha a defasagem da tabela SUS comparando com o salário mínimo. O salário mínimo era R$ 64, hoje é quase R$ 1.300. E paga-se o mesmo valor por um exame, por uma consulta. Agora me diz, que médico que vai atender uma consulta pelo SUS para receber o valor de uma consulta que era paga em 1994? Então como que os médicos atendem? Porque prefeituras, governo do estado e os hospitais filantrópicos, como a Santa Casa, complementam o valor da consulta, porque senão não teria como oferecer. Os municípios têm que gastar, no mínimo, 15% do seu orçamento com saúde. Eu acredito que a grande maioria dos municípios do Brasil gasta 30% do orçamento com saúde pública, no mínimo. E eu falo mais, hein? Na reportagem, né, a Regina, representante do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, falou da questão dos municípios implementarem também o piso salarial a partir de janeiro. Tenho minhas dúvidas de que isso também vai acontecer. Por quê? A grande maioria dos municípios do Brasil não terá condições, inúmeros fatores que impossibilitarão a implementação do piso salarial. O primeiro deles é a falta de recurso. O segundo deles é a questão do índice, o percentual da folha de pagamento, que vai passar o limite prudencial de 54%. Nem todos os municípios do Brasil têm um sistema de modelo de gestão plena de saúde como é Paraíso. Então, são vários complicadores que a correção da tabela SUS poderia corrigir. Mas quem pode fazer a correção da tabela SUS? Congresso Nacional, deputados e senadores. Está vendo a importância do seu voto esse ano? Não é só para presidente A ou presidente B, não, gente. Nem para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Eu estou para dizer que são tão ou até mais importantes do que a eleição de presidente e governador. Tamanha importância os desafios que o nosso país tem. Inclusive a própria reforma política, com acabar com esse fundão eleitoral, que é uma vergonha para o Brasil. E eu vou parar de falar, porque senão a gente não para o assunto aqui, né? Mas, atenção, a nossa solidariedade aos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, e também parteiras, que estão inclusas nesse projeto de lei. A nossa solidariedade, o nosso protesto também contra o Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Barroso, que tomou essa medida monocrática no último domingo, mas o alerta, isso serve de lição para nós. Analisemos os nossos candidatos e votemos com muita consciência daqui a menos de um mês, no dia 2 de outubro.